muito bem-vindas na nossa Semana Black Adeus Diástase. E olha só, já se passou uma semana onde nós já tivemos 2 aulas e hoje chegamos então na nossa terceira aula, aonde essa semana foi muito produtiva e muito especial. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero mesmo ter conseguido mudar um pouco essa visão aí dessa transformação em relação ao abdômen de vocês depois da gestação. E para quem chegou na aula 3 e não me conhece, eu quero primeiro de tudo me apresentar. Eu sou Gabriela Consalter, sou fisioterapeuta e sou especialista em tratar diástase abdominal. Ajudo você, mamãe, a tratar sua diástase sem cirurgia e treinando apenas 10 minutos de exercícios por dia. Então essa é a minha função, esse é o meu objetivo. E hoje chegamos então à nossa terceira aula, onde eu quero então falar da chance de você conhecer um pouco mais sobre o nosso método, o método Barriga 360, onde eu vou te explicar passo a passo de como ele funciona e do que você precisa para você conseguir tratar e recuperar a sua barriga depois da gestação. Mas antes então de iniciarmos o nosso conteúdo aí da terceira aula, eu gostaria de fazer um agradecimento e também uma revisão logo após de tudo que nós vimos tanto na aula 1 quanto na aula 2. Quero agradecer você por ter disponibilizado do seu tempo, porque no dia a dia aí na correria da nossa casa, filho, trabalho, eu sei que não é fácil a gente tirar um tempinho, então eu quero falar que você tem toda a minha admiração por ter tirado esse tempo, por ter vindo aqui no YouTube e assistido as aulas. Você merece sim, e que bom que você tem tirado esse tempo para se dedicar a entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais de como tratar a sua barriga aí que ficou depois da gestação. E quero lembrar também que nós temos então as aulas 1 e 2, que elas já estão disponíveis. Se você não assistiu às aulas, assista, porque lá tem muito conteúdo. São aulas que não são longas, então são de fácil acesso, para vocês assistirem. E falando então que na aula 1, nós falamos sobre os erros que você comete, achando que vai perder a barriga, mas no fim você comete esses erros. E na aula 2, nós falamos sobre os segredos de como você vai conseguir recuperar aí a barriga e os segredos do nosso método, do Barriga 360. Por isso que ele é tão eficaz e tem tantos resultados aí com esse método Barriga 360. Então vamos lá, vamos dar uma refrescada aí na memória sobre a nossa aula 1. O que foi a nossa aula 1? Sobre os erros que a gente comete achando que vamos conseguir perder a barriga que ficou depois da gestação e no fim a gente tem feito esses erros e elas não saem por nada. Desses erros, nós podemos observar que muitas vezes a gente tem feito coisas erradas, como por exemplo, dietas. Nós fazemos exercícios de abdominais em excesso, achando que são eles que vão fazer a nossa barriga voltar para o lugar. E no fim, a gente está forçando uma musculatura que está aberta. Então, lembrando lá, quando nós temos uma diástase abdominal, nós temos uma musculatura aberta do abdômen. E quando nós fazemos exercícios errados, como por exemplo, a prancha abdominal, os exercícios de abdominal convencional, nós estamos forçando esse abdômen em vez de fortalecer ele e recuperar ele. Então, aí é um erro, Relembrando a nossa aula 1. Nós temos também de erros lá, achar que somente a cirurgia plástica vai fazer com que você recupere a sua barriga, muito pelo contrário. Às vezes nós pagamos horrores em cirurgias plásticas aí ou tratamentos estéticos, que acham que a sua barriga é apenas gordura ou apenas flacidez e no fundo não avalia melhor se nós temos uma diástase abdominal aí. Esses são os erros que a gente tem que avaliar e é importante a gente saber, porque justamente são eles que fazem com que a gente não consiga recuperar a nossa barriga que ficou depois da gestação. E se você quer saber mais desses erros e entender um pouquinho melhor, então entre no link na nossa aula 1 e assista ela por completo, que eu tenho certeza que lá tem muito conteúdo valioso para você. Na nossa aula 2, que foi ontem, nós falamos um pouco sobre os segredos que você precisa saber para poder tratar a sua diástase, os segredos do método do Barriga 360. Se você não assistiu a aula 2, volte, gente, que também é uma aula de fácil acesso e de um tempo bom para você poder acessar ela e entender um pouco melhor dos segredos. Mas falando, de uma forma geral, os segredos e a base do método Barriga 360 e que a gente precisa entender é
fortalecimento da musculatura profunda, é fortalecimento de períneo e também controle postural. Nós precisamos entender que esses são os 3 pilares fundamentais para você conseguir, então, fortalecer o seu abdômen e recuperar essa barriga que ficou depois da gestação. Mas, antes de nós continuarmos então com a nossa aula 3, eu quero deixar aqui mais vídeos de mamães que tiveram resultados maravilhosos com o nosso método. Olá, eu me chamo Priscila Tratz e minha maior queixa quando eu cheguei ao consultório seria o aspecto da minha barriga. Eu sou mãe há 8 anos e desde então eu nunca consegui me sentir satisfeita com a barriga após esse período. Cogitei até também um processo cirúrgico, porém ele é bem invasivo. E aí, ao conhecer a doutora, eu vi que o tratamento, o fortalecimento da diástase com o exercício já estava melhorando. Hoje eu estou no início da 3ª etapa, fazendo um exercício diário de 10 minutos e já colhendo bastante resultado. Estou me sentindo melhor, minha autoestima melhorando, colocando uma roupa mais justa, uma roupa que apareça a barriga até, e conseguindo já ficar mais satisfeita com o aspecto, melhorando até minha postura. Olá, meu nome é Fernanda e eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência com o protocolo de diástase da doutora Gabriela Consalter. Eu comecei meu tratamento 45 dias após a minha cesárea e cheguei até a Gabi com as queixas mais frequentes, né? Então, eu olhava no espelho, eu não conseguia me admirar, eu olhava aquelas gordurinhas localizadas, a flacidez, estava totalmente desanimada com o meu corpo. Óbvio, eu tinha passado por uma gestação. E aí nós começamos um trabalho de respiração, foi fundamental em todo esse processo, foi as atividades em casa que precisavam ser feitas diariamente. E eu creio que todo esse combo, hoje, 7 meses após, né, o meu parto, minha gestação, eu consigo me olhar novamente no espelho e ficar satisfeita com o que eu vejo. Então eu super recomendo o protocolo de diástase. Bom, ao longo da semana, né, da nossa semana do Black Adeus Diástase, com as aulas 1 e 2, surgem dúvidas, né? Surgem alguns questionamentos aí. Algumas mamães me mandaram dúvidas lá no Telegram, por isso que eu falei para vocês que é bem legal que vocês façam parte do nosso grupo do Telegram. Mandaram dúvidas via Instagram. E eu acho legal falar um pouquinho das dúvidas aqui, porque às vezes muitas dúvidas de uma mamãe é dúvida de outra mamãe, né? E às vezes a gente fica meio com receio de perguntar, eu não vou perguntar, porque será que não é uma dúvida sem sentido, né? Por isso que eu acho legal e eu vou falar aqui algumas dúvidas que eu recebi nessa semana aí e eu acho muito importante passar para vocês algumas dessas dúvidas. Então vamos lá. Algumas mamães têm dúvida em questão do método, né? Por que nós temos que fazer o método Barriga 360 e ele dura 12 semanas? Por que a gente não faz ele em 1 semana, não faz ele em 2 semanas? Gente, por que 12 semanas? Porque com estudos nós vemos que o nosso músculo do abdômen, ele precisa de um tempo para essa musculatura ela entender que ela precisa voltar para o lugar. E esse tempo, com estudos, foi feito em questão de 12 semanas. Nós precisamos de 3 meses aí de treinamento, nós precisamos de 3 meses, pelo menos 3 meses de treinamento para essa musculatura voltar para o lugar, para ela ser firme, para ela ser forte. Então, as 12 semanas que nós temos dentro do nosso método, ela não é em vão, ela é através de estudos, onde a gente vê que a gente precisa mesmo ter essas 12 semanas para conseguir fazer esse músculo voltar para o lugar. Quando nós mamães vemos que a nossa barriga tem uma diástase, né, dentro do método nós temos vídeos de autoavaliação para você avaliar a sua diástase e nós vemos que ela é uma diástase um pouco maior, temos também dentro do método um tempo a mais. Então, assim, você vai fazer no mínimo 12 semanas, mas bem certinho você vai acabar fazendo aí 16 semanas, 4 meses de tratamento. Outra dúvida que sempre surge é: por que após eu fazer uma abdominoplastia eu tenho uma barriga estufada? Gente, porque quando a gente faz um procedimento estético como uma abdominoplastia, que ela costura a musculatura do abdômen, você não vai ter o espaço entre os músculos, que é a diástase, mas você tem uma frouxidão muscular, você tem uma musculatura flácida. Então a gente precisa recuperar e fortalecer essa musculatura. Por isso que você tem um abdômen para frente, porque esse músculo precisa voltar para o lugar. Então é por isso que você muitas vezes após fazer uma lipo ou uma abdominoplastia, você tem que buscar sim um tratamento para fortalecer a sua musculatura profunda. Lembrando então daqueles 3 pilares que a gente trabalha dentro do método, tá?
Outra dúvida que muitas mamães me perguntam é: como que com 10 minutos de exercício por dia eu vou conseguir tratar minha barriga? Gente, é um treino muscular, então treinando todo dia, um pouquinho, você vai fazer com que a gente mande uma informação lá para o nosso cérebro, para essa musculatura ser forte, para essa musculatura contrair. E sim, gente, a musculatura responde. É igual quando a gente quer fortalecer uma musculatura do ombro ou uma musculatura da perna, a gente treina esse músculo. Com o abdômen não é diferente, a gente precisa treinar essa musculatura do abdômen. E eu te garanto, gente, que não chega nem a dar 10 minutos por dia. Então, assim, é um método que você vai conseguir, sim, achar um tempinho aí na sua agenda, no seu dia a dia e fazer esses exercícios todos os dias. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Outra dúvida que é muito comum e que é de extrema importância é que sempre associam o tratamento do método Barriga 360 com o vácuo. Gente, nós não fazemos vácuo no método Barriga 360. Por quê? Também existe um estudo por trás disso. Por quê? Pensem comigo. Quando nós passamos por uma gestação ou uma obesidade, as nossas costelas se abrem e o nosso músculo fica frouxo. Para essa musculatura contrair, você precisa baixar as suas costelas. E quando nós fazemos vácuo, a gente acaba sugando demais o nosso abdômen e às vezes a gente perde a contração da musculatura profunda. Então nós precisamos sim baixar as costelas, segurar o períneo e manter o músculo contraído. Por isso que nós não fazemos vácuo dentro do método Barriga 360. E também nós não fazemos apneia. O que é a apneia? É segurar o ar. A gente trabalha respirando curtinho enquanto mantém a contração do abdômen. Porque para a gente tratar uma diástase não basta somente contrair o abdômen. A gente tem que aprender a manter a contração desse abdômen, tá bom? Essa é uma dúvida aí que sempre me perguntam, falando: mas eu faço vácuo. Gente, o método Barriga 360, ele não trabalha vácuo. Ele trabalha o abaixamento das costelas, segura o períneo, né, o xixi lá e mantém essa contração respirando curtinho lá com o pulmão. Gabi, e tem um horário para eu poder fazer os meus exercícios? Também é uma dúvida muito frequente. Gente, não tem um horário específico. O horário que é melhor para você. Por isso que eu falo que esse método é maravilhoso, porque você pode treinar na sua casa, antes de treinar na academia, em qualquer lugar. Vou viajar, eu posso treinar? Pode, com certeza, né? Então, assim, não tem um horário. Eu sempre falo, é o horário que é melhor para você. Se pela manhã você se sente mais disposta, então é o melhor horário. Se à noite, depois que você toma banho, você deita na sua cama, coloca as crianças dormir, faz toda aquela função, você tem um tempinho que você tira para você, é o melhor horário. Então não tem um horário certo. Tem que ser o horário que é melhor para você e que você consiga ter uma regra de todos os dias fazer os exercícios. Então, horário não tem um horário específico, mas desde que você mantenha uma constância nos teus exercícios. Outra dúvida super frequente é por aqui. Gabi, a minha diástase pode voltar? Se você fizer o método certinho de 3 a 4 meses de exercício, esse músculo voltou para o lugar, esse músculo ficou forte, a diástase ela só pode voltar se você tiver uma outra gestação ou uma obesidade. Por quê? Lembrando lá então, gente, que por que ocorre a diástase? Quando ocorre um afastamento da musculatura. E esse afastamento, ele ocorre devido a uma gestação ou uma obesidade. Então, se você fizer o tratamento do diástase, o método Barriga 360, e você tiver outro filho, pode ser que você tenha diástase novamente. Ou teve uma obesidade muito grande após o tratamento, pode ser que sim, essa musculatura se abra novamente e não consiga voltar para o lugar. Então, mas com outros movimentos de academia ou fui lá e fiz um exercício, a minha diástase voltou. Isso não acontece, gente. O músculo, ele fica forte, a musculatura profunda fica forte, então a diástase, ela não abre assim facilmente, porque a gente conseguiu sim trabalhar toda a parte profunda do seu abdômen. Bom, gente, até agora eu já entreguei um monte de conteúdo para vocês sobre os erros que você faz, sobre os segredos de como a gente consegue tratar a barriga e também sobre umas dúvidas que eu vejo assim que são bem frequentes e que aparecem bastante e que chegam até mim. Mas
O que eu tenho de chance para você conseguir tratar a sua barriga? E muita gente tem me perguntado, é sobre a nossa nova turma do método Barriga 360. E para falar sobre esse método, eu tenho que falar que ele é um método totalmente desenvolvido e um método totalmente pensado em você, que você quer tratar a sua barriga que ficou depois da gestação, essa barriga que não sai por nada, essa barriga que mesmo que você faça o que for, fica ali aquela barriguinha que te incomoda. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso método Barriga 360. E, como que ele funciona, porque eu acho legal vocês entenderem como que vai funcionar todo esse método aí. É sempre bom a gente lembrar, primeiro de tudo, que as mulheres, passam por diversas alterações durante uma gestação, porque tem toda a questão hormonal, o bebê vai se desenvolver dentro do abdômen, então a gente passa por alterações fisiológicas, que entra a diástase abdominal, porque a diástase é super normal. Todas as mulheres ficam com diástase, tem diástase durante a gestação, porque o músculo tem que se abrir. Toda mamãe lá, o músculo abre para o bebê poder crescer. Só que 70% das mulheres, na hora de voltar essa musculatura para o lugar, ela não volta, ela fica com um espaço, ela fica com uma abertura, fazendo então que a sua barriga tenha a aparência de ser ainda maior, fazendo com que você tenha barriga flácida, barriga de pochete, estômago alto, costelas abertas. Tudo isso é uma aparência de pessoas que têm diástase abdominal. Com o método Barriga 360, ele é um método totalmente online, onde você vai ter acesso às aulas por um tempo de 1 ano. Então, Gabi, às vezes eu precisei dar uma pausa ali de um tempo. Não, gente, esse método ele não dura 12 semanas no acesso. O acesso você tem ele por 1 ano. E isso que é muito bom, porque você não fica com um tempo restrito. Então, você vai ter o acesso por 1 ano, são 12 semanas de tratamento, onde você vai treinar todos os dias, 10 minutinhos, não chega nem a dar 10 minutos por dia, mas assim, eu sempre bato na tecla 10 minutinhos por dia ali, tira para você fazer os seus exercícios, tá? Então, o método funciona assim, você tem que ter essa dedicação todos os dias. Então, você vai aprender dentro os exercícios com a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, você vai ter todo esse acesso dentro lá do Barriga 360. E você deve estar se perguntando, será que esse método é para mim? O método Barriga 360, ele é para aquelas mamães, aquelas mulheres que já tentaram de tudo para perder a barriga, para recuperar a barriga que ficou depois da gestação e não conseguem. Quando essa barriga não sai por nada. Esse método é para você. Por quê? Porque você também tem que estar disposta a fazer os seus 10 minutos de exercício por dia, aonde com esses exercícios nós vamos trabalhar toda a ativação da musculatura profunda e nós vamos conseguir sim fazer com que o seu abdômen volte a ser um abdômen forte, um abdômen firme, um abdômen como ele era antes da gestação. Gabi, e esse método então, o que tem dentro dele, Então, o Barriga 360, eu dividi ele em módulos. Justamente assim, eu pensei em cada detalhe, porque algumas mamães têm dificuldades, Então, assim, como que vai funcionar? O que tem dentro dele? Nós dividimos ele em módulos. O primeiro módulo, ele é o Comece Aqui. É onde você vai começar na parte da introdução, onde eu vou te explicar como que você vai mexer naquela plataforma, os passo a passos que você tem que seguir para você ir evoluindo, no tratamento. Então, você vai sim começar com o primeiro módulo, onde tem todo o passo a passo, onde eu explico o que é diástase, onde você vai aprender a se autoavaliar. Depois, você vai para o módulo 2, que é ativando lá a musculatura, onde eu vou ensinar você a fazer a respiração correta, que é o abaixamento das costelas, a contração do períneo. Eu vou ensinar vocês o que é a contração do períneo, eu vou ensinar vocês o que é o abaixamento das costelas e ensinar vocês a respirar curtinho. Tem todo esse passo a passo e todo esse cuidado antes de a gente já iniciar com exercícios de primeira mão. Então, você precisa entender tudo que vai funcionar com o teu corpo, você precisa entender melhor como que você vai fazer esse tratamento. Por isso que eu sempre falo que o método Barriga 360 ele é completo, porque a gente pensa em tudo, porque não é só ir lá e fazer os exercícios, você tem que entender como esses exercícios vão funcionar, para você fazer eles de maneira correta.
Já no módulo 3, nós vamos ter então o controle de ativação muscular, aonde você vai ter os exercícios. E esses exercícios, eles são etapa por etapa, onde você vai aprender primeiro os exercícios básicos, que são os exercícios que você vai fazer lá por um mês, que são as respirações sempre deitada, para não ter compensação da respiração. Depois você vai evoluindo nos teus exercícios, que são os exercícios com elásticos, exercícios erguendo as pernas. Então tem toda uma evolução. No módulo 4, eu sempre falo que é retornando às atividades, onde você vai aprender lá os exercícios, que é lá no quarto mês, lembra que eu falei anteriormente? Você vai aprender esses exercícios mais como uma manutenção. Então você vai fazer essas respirações uma vez por semana, antes de treinar na academia ou antes de fazer algum outro tipo de treino. É uma manutenção de retorno às atividades que você vai manter esses exercícios que você vai encontrar lá no módulo 4. Viu só, gente? Essa jornada realmente é completa, que tem tudo o que você precisa para conquistar lá a barriga dos sonhos, né? Aquela barriga de antes da gestação. Mas, para você que me acompanhou até aqui, que assistiu todas as aulas, que se dedicou um tempo para me ouvir, você tem então eu quero te dar um presente especial, né? Justamente por isso que nós estamos na nossa Black Friday. Porque você merece então um presente, você merece de brinde, né? Por ter me acompanhado, estado comigo em toda essa jornada aí, que eu tenho certeza que eu consegui então colocar, né, alguns pontos chaves aí dentro da sua cabeça para você mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de pensar e entender que sim, você consegue tratar a sua diástase e consegue recuperar a barriga que ficou depois da gestação. Tudo bem, Gabi, já entendi. Esse método realmente ele é maravilhoso, ele tem resultados incríveis e tenho certeza que você está pensando isso, né? Mas então vamos para o que você quer saber, né? Qual que é o valor desse investimento? Quanto que eu vou pagar, né, para adquirir esse método Barriga 360? Mas antes disso eu tenho algumas perguntas para te fazer. Quanto que você pagaria hoje para fazer uma cirurgia de fechamento da musculatura, uma cirurgia plástica? Eu chuto em média aí, pelo menos aqui na minha região, hoje os valores estão altíssimos, em torno de 30, 40, 50 mil reais, para você poder ir lá, fechar essa musculatura que está aberta e depois ainda vai ter que fortalecer esse músculo para não ficar com barriga estufada. Outra pergunta que eu te faço, quanto que você pagaria por procedimentos estéticos para tratar uma gordura ou uma flacidez e não dar resultado? Porque muitas vezes, na hora da avaliação, essas pessoas esquecem de avaliar se você tem uma diástase, porque você pode fazer tratamento para gordura, tratamento para flacidez, mas se você tiver uma diástase abdominal, nenhum desses métodos vai funcionar, nenhum desses tratamentos estéticos. Eu chuto aí uma média de uns 5 mil reais um tratamento estético hoje em dia para gordura. E também eu quero sempre lembrar, quanto custa ou quanto vale a nossa autoestima? Porque o que eu mais escuto na minha clínica, ou pelas minhas alunas, é elas serem elogiadas pelo marido, elas falarem que elas entraram na calça que já não entrava mais. Então, quanto isso vale? Eu tenho certeza que isso não tem preço, né? E eu poderia vir aqui e cobrar mais ou menos o valor que eu cobro no meu presencial, que hoje em dia gira em torno de 3 mil reais. Mas é claro, né, que como vocês são privilegiadas, eu não vou nem cobrar metade desse valor. Esse valor não vai nem chegar perto do que é os valores que eu citei anteriormente. Na realidade, eu não vou cobrar nem metade desse valor ou desses valores que eu passei aí para você. Justamente por quê, gente? Porque eu passei por uma diástase, né? Eu tive que fazer um tratamento de diástase e eu sei que vai muito além do que tratar diástase. A gente trabalha também com autoestima. E eu quero sim, e é meu objetivo, eu sempre falo que o mais importante é o propósito do trabalho, né? Estar linkado com o propósito de vida. Então, o meu objetivo é sempre ajudar mais e mais mulheres, mais e mais mamães, não só da minha cidade, não só da minha região, para fora, né, gente? Em outros países. Então eu quero que esse método se expanda justamente para ajudar você, mamãe, a recuperar a sua barriga, a tratar a sua diástase e ter a sua autoestima elevada. Então hoje, se eu fosse cobrar de você o método Barriga 360, eu te cobraria R$ 497 reais, que você pode fazer em até 10 vezes parcelado no cartão. Mas como você está comigo nessas 3 aulas, me acompanhou até aqui, me acompanhou na semana lá do Black Adeus Diástase, eu resolvi dar um bônus para você, um bônus de R$ 100,
onde você vai pagar em todo o método por acesso a 1 ano, com todos os exercícios, né? Com todo o nosso suporte que você encontra lá dentro, você vai pagar R$ 397 reais, que você pode parcelar. Gente, isso é maravilhoso, porque se a gente for pôr na ponta do papel, você gasta quase menos de R$ 1 por dia para conseguir tratar a sua barriga, para conseguir recuperar, né, o seu abdômen e, melhor de tudo, conseguir de novo lá se sentir linda e confiante. Nossa, Gabi, que oferta maravilhosa! E como que eu faço então para entrar na próxima turma do método? Na segunda-feira, dia 4 de dezembro, às 8 horas, eu vou abrir então as matrículas para você poder entrar então na nossa próxima turma do método aí, Barriga 360. E o que é mais legal disso tudo? Que nas primeiras 24 horas, as mulheres e as mamães que entrarem, mas é somente nas primeiras 24 horas, vão ter um acesso VIP comigo, aonde nós vamos fazer encontros online a cada mudança de fase. Então você vai ter como se fosse uma mentoria particular comigo para as mulheres que comprarem nas primeiras 24 horas, que é na segunda-feira, dia 4 de dezembro. Gente, essa é a chance que você não pode perder para você conseguir recuperar a sua barriga que ficou depois da gestação. Lembrando que o verão tá chegando aí, né? Então, gente, ainda dá tempo, porque lembram que eu falei lá no comecinho de que as aulas, com 4 semanas você já tem resultado? Então, essa é a chance que você não pode perder para você adquirir o método. Então, nas primeiras 24 horas, as mamães que comprarem vão ter um acesso VIP comigo, justamente para ter esse acompanhamento um pouco mais aí personalizado. Gente, essa é a grande chance de você entrar então para o nosso método. Então você vai ter o bônus de 397, né? Você vai pagar apenas 397 nesse curso de 1 ano, onde você vai ter ainda, se você adquirir nas primeiras 24 horas, um VIP, né? Que a gente vai ter encontros ao vivo juntas para ver se você realmente está fazendo os exercícios de maneira correta. Outra coisa que eu quero falar bem para vocês, que talvez vocês se perguntem, mas Gabi, será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que eu vou ter resultado? Gente, esse método, ele é tão eficaz e eu confio tanto no Barriga 360, porque eu sou prova viva dele, que a gente sempre dá uma garantia aí de 7 dias. Mas, como aqui, né, a gente tá na Black Friday, a gente tá com desconto, eu quero dar mais 8 dias de garantia para você. Você vai treinar esse método por pelo menos 15 dias. Se você achar que ele não tem resultado nenhum, você entra em contato com o suporte, com a minha equipe e a gente te devolve o teu dinheiro. Mas, gente, eu tenho certeza que você terá ótimos resultados, porque não tem. Todas as mulheres que fazem, elas sempre elogiam o método Barriga 360. E você não pode ficar de fora disso. Por quê? Porque o verão tá chegando, porque você tem que tratar a sua barriga, recuperar, né, a sua diástase e o melhor, a sua autoestima. Você merece, mamãe, você merece, mulher, ter esse momento. Porque esses 10 minutos de exercício por dia, ainda assim se tornam 10 minutinhos que você vai parar um pouquinho lá de toda aquela loucura do seu dia e vai tirar um tempo para você. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, gente, não percam a chance. Segunda-feira, às 8 horas, vai abrir então o acesso para vocês se inscreverem no método. E eu estou esperando por vocês. Bom, gente, então eu expliquei tudo para vocês de como funciona o método, quais são as garantias, do valor especial que você vai pagar, do bônus que você vai ter, né, VIP comigo. E a partir de agora, então, o que você pode fazer? Você tem opções. Você pode ignorar tudo que eu falei, foi muito bom a aula, obrigada. Ou você pode tentar fazer sozinha e às vezes não saber se você está fazendo da maneira correta e até piorar, né, a sua diástase, porque a contração de maneira errada, ela faz com que o abdômen ele não recupere. Ou você pode ingressar na nossa turma do método Barriga 360, que abrem as inscrições segunda-feira. Então, gente, eu espero encontrar todas vocês lá na segunda-feira. Estou aguardando por vocês, porque é muito importante para mim e para mim é de grande valor ajudar vocês a tratarem a sua diástase. Obrigada a todas as pessoas que participaram, né, dessa semana, que ficaram comigo até o final. Vocês são importantes para mim, vocês fazem parte disso tudo, né? E eu quero também falar que vocês vão ter, né, sempre informações lá no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp. E entre no grupo do Telegram, gente. É um grupo bem legal, onde a gente troca ideia, troca informação. Eu espero todas vocês. Obrigada por estarem comigo nessa semana aí do Black Adeus Diástase. E então eu espero encontrar
todas vocês aí então lá no nosso método Barriga 360, que é onde eu vou ajudar você a tratar a sua diástase e recuperar a sua barriga com apenas 10 minutos de exercício por dia, gente. Espero todas vocês lá. Que bom ter vocês aqui comigo. Foi um prazer. Um beijo.